Nossa aula hoje é sobre graça especial e vocês vão reparar ao longo da aula que a gente naturalmente vai falar um pouco sobre salvação e também vai tocar em alguns assuntos, vamos tocar um pouco na questão de santificação, conversão, um pouco na questão da predestinação, mas não vamos poder entrar muito no assunto devido à objetividade do tema. Se você tiver qualquer dúvida que a gente não puder esclarecer hoje, estiver fora diretamente do tema, por favor, traga para a aula da semana que vem. Convide o pessoal aí que é da turma, que por acaso não esteja, talvez vindo, ou imagine que já tenha encerrado, para que a gente consiga juntos esclarecer algumas coisas. Efésios, vamos ler alguns versículos ao longo aqui da aula. Vamos começar com Efésios capítulo 2, versículos 1 e 8. Eu vou ler esse aqui, que é o que está na apostila. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, o que é essa graça especial, que é o nosso tema? Lendo mais uma vez a apostila, me deu bastante a sensação, porque essa mesma aula eu dei no ano passado, me deu a feliz sensação de que o Ângelo conseguiu, nessa apostila, abordar alguns assuntos que fazem muito parte dos nossos questionamentos e colocações do cotidiano. Porque nós, obviamente, temos todo o interesse que as pessoas ao nosso redor sejam salvas, Claro, temos um primeiro interesse pela nossa salvação. Temos interesse pela salvação das pessoas que amamos, pelos nossos parentes, filhos, netos, pais, mães, avós, tios, e isso de forma imediata. Então, é muito interessante ver que essa graça especial, ela é um propósito de Deus, é um projeto de Deus, é uma ação de Deus em prol do ser humano, e que é para alcançar a todos, e de alguma forma, muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com isso e entender, muito talvez pela mentalidade moderna, de que a gente questiona absolutamente tudo, a racionalidade que nos faz precisar entender a tudo, e eu não estou falando isso de uma forma pejorativa ou negativa, mas é preciso estar com o coração e a mente aberto, com a palavra de Deus, para você entender que nem sempre a sua razão vai conseguir compreender algumas coisas profundas da palavra de Deus. Assim como muitas vezes você não consegue compreender a mente de uma pessoa que está com você. É difícil compreender algumas atitudes de algumas pessoas. É difícil compreender a atitude de pessoas próximas da gente. E às vezes me parece um pouco presunçoso demais tentarmos compreender a mente de Deus em muitas coisas. Mas é claro, faz parte do exercício da vida cristã. Então, por isso estamos aqui. A graça especial é, portanto, um termo teológico, você não vai ver esse termo como está na Bíblia, mas é um termo da teologia. É uma ação específica do Espírito Santo, uma aplicação da obra de salvação sobre os eleitos, que realiza a regeneração ou o novo nascimento, a vocação eficaz, a conversão, a justificação e a santificação. O Espírito Santo capacita o homem com dons espirituais, diante disso, para a realização de boas obras, edificação da igreja, expansão do reino e glorificação do nome de Deus. Então, essa é uma ação de Deus, não é uma ação nossa.
Vejam vocês que nós estamos falando de uma teologia reformada, que é a teologia que nós acreditamos. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o nosso desejo da presença e da comunhão com Deus nos deixava sem qualquer iniciativa espiritual. A gente dependia de algo para nos movimentar do estado em que nos encontrávamos. Efésios 2, 1 e 5, que é parte daquilo que nós lemos, né, também fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Então, Ele veio, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Então, nós estávamos, por mais estranho que pareça, e essa é uma questão muito difícil para uma sociedade moderna compreender, nós estávamos em inimizade contra Deus. Mas aí o sujeito vai dizer para você, mas eu não tinha inimizade nenhuma contra Deus, não tinha nada contra Deus. Eu nem sabia que Ele existia, né? Mas diante dos seus propósitos, da criação, daquilo que a criação revela, e daquilo que nós, de alguma forma, entendemos e aprendemos, e da mesma maneira, daquilo que nós sentimos no vazio do coração, a gente estava incapaz de qualquer coisa boa, ou do mínimo de coisa boa, se a gente fazia, em geral, é muito comum fazermos com a intenção de receber algo em troca. E estávamos também sob a culpa e corrupção do pecado. Então, imaginem vocês, alguém, como todos nós, que não tinha condição de perceber o que estava fazendo de errado, muitas vezes, ou se percebia, havia algumas incertezas, né? Algumas névoas na frente, alguma incapacidade de percepção daquilo que você estava fazendo, de certo ou de errado, principalmente de errado, porque você estava sob a corrupção do pecado, né? Uma sociedade que está sob corrupção do pecado. E aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:18, alguém pode ler, por favor? Mostra claramente que a gente estava em inimizade, totalmente incapaz para qualquer boa obra, por causa da corrupção do pecado. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Então vejam vocês que Ele é que toma a atitude, e ela nunca pode se iniciar em nós, ela se inicia em Deus, né? Tem uma frase que nós usamos muito, que ela talvez transmita um pouco daquilo que nós entendemos na nossa linguagem, né? Que é, eu me converti aos 14, 13, 12, 18, 20, 30, 50, né? Então, muitas vezes dá a sensação de que você é que tomou aquele passo, né? É claro que você tem algumas teologias que acreditam dessa maneira. Nosso propósito aqui é a teologia reformada, que acredita diferente dessa ideia de que nós tomamos o passo para a aceitação e fazer algo, porque éramos incapazes. Então, só deixando bastante claro, é Deus quem elege, escolhe, e segundo a sua vontade, chama e é respondido pelo homem com fé e arrependimento. Alguém pode ler 1 de Pedro 1, 2? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vejam vocês que tem vários versículos para comprovar essas afirmações de que ele elege, escolhe segundo a sua vontade. E que chama e é respondido pelo homem com fé e arrependimento. Nós lemos apenas isso por questão de tempo. Então, a salvação, a obra de salvação, né, também é importante. Eu gosto mais da expressão obra de salvação do que necessariamente de salvação.
Porque eu acho que mostra que muitas vezes é um processo que acontece na vida da pessoa muito mais do que simplesmente um evento estanque, que é claro, você é justificado a um evento estanque, mas há também algo que é permanente, né? Enquanto você for vivo, que aí você vai trabalhar com a santificação. A ação soberana e amorosa da graça divina, operada pelo Espírito Santo, onde o homem não tem a iniciativa e nem coopera na iniciativa. Nosso papel, pois, logo após a regeneração ou o novo nascimento, aí a gente passa, após receber algo especial de Deus, você coopera com o Espírito Santo na conversão e na santificação. São algumas as etapas que o Espírito Santo trabalha no coração humano nessa obra de redenção. Nós vamos olhar cada uma delas. A primeira é o chamamento externo, que é o anúncio, a pregação ou evangelização. 1 de Pedro 1,12. Alguém pode ler, por favor? A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Então vejam vocês que é dado a nós o privilégio da pregação, né, para esse chamamento externo, que é essa mensagem que é exposta de uma forma que todos nós podemos entender. É a apresentação da oferta de salvação em Cristo a todos os homens, expondo toda a obra realizada por Cristo na cruz, convidando os homens à aceitação dessa mensagem com arrependimento e fé, prometendo da parte de Deus perdão e salvação a todos que aceitarem a oferta. Esta chamada, a pregação, é, portanto, dirigida a todos os homens. Alguém pode ler Mateus 22, versículo 14, apenas. Essa chamada externa não conduz obrigatoriamente todos os ouvintes à salvação. Alguém pode ler, por favor, Atos 16, 14? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja que foi o Senhor que abriu o coração. A gente usa muita terminologia humanista, né, que diz que a gente abriu o coração para Deus, mas, biblicamente, as expressões são muito diferentes, algumas vezes, daquilo que nós utilizamos. É feito com sinceridade, é feito com sinceridade por Deus. Porque eu imagino que, para aqueles que não acreditam na doutrina da predestinação, a gente entende que é um pouco difícil compreender humanamente por que ele não salva a todos, né? Que é uma outra doutrina chamada universalismo. É claro que a gente gostaria que todos fossem salvos, mas Deus também gostaria que todos fossem salvos. Mas a vontade decretiva dele capacita apenas alguns para aceitação. Os que são eleitos ou escolhidos. Vamos ler 2 versículos para completar? Imagino que essa seja uma das boas perguntas para o encontro da semana que vem. Então, preparem suas perguntas. O professor Ângelo vai estar aqui para responder todas elas mais uma vez. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Não de Timóteo, porque não foi Timóteo que escreveu, né? E Romanos 9.
de 14 a 24. 1 Timóteo 2:4 e Romanos 9, de 14 a 24. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso não é uma questão apenas da teologia sistemática, dizer que Deus queria que todos fossem salvos. É uma expressão que às vezes parece ser dúbia, parece ser conflitante com a questão da eleição, mas é o que a palavra de Deus diz. Romanos 9, de 14 a 24, alguém pode ler, por favor? É um texto mais longo, mas é um texto bastante importante nessa questão da predestinação. Alguém pode ler, por favor? Romanos 9, de 14 a 24. Então vejam vocês que é um texto paulino que, de alguma forma, fundamenta aquilo que nós acreditamos como reformados. Esse chamamento externo, esse chamado externo, ele não é apenas através da pregação. É importante a pregação, é fundamental a pregação, mas ele conta com outro elemento que também é importante na nossa teologia reformada, que é compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, as Escrituras também são parte importante da mensagem que você vai receber. Obviamente, elas são a parte referencial, porque acreditamos que ela é inspirada e inerrante. Então, ela é parte referencial de tudo aquilo que você crê, e ela serve como elemento importante para você passar a comunicação de maneira correta. E reparem que nós lemos aqui na frase aqui no começo, sobre a oferta de salvação, de que a gente deve expor toda a obra realizada por Cristo na cruz. Algumas vezes, a gente vê mensagens de pregação que tem muito de Bíblia. 50, 30, 40, 60, 80, 90% de Bíblia. E ela muitas vezes é contaminada por 10% de opiniões e opções humanas, de filosofias humanas, né? Isso nos confunde muitas vezes, porque nós achamos o seguinte: se alguém abre a Bíblia e usa a Bíblia, ela está falando da Bíblia e da palavra de Deus. Mas não é incomum, infelizmente, você ter pessoa que usa o objeto Bíblia, usa versículos e princípios, mas não usa todos os princípios e todos os versículos. Isso é extremamente comum, né? E em alguns momentos da história também é muito comum certas ênfases em determinados versículos e partes da Bíblia, que façam que as pessoas se desviem do todo, do conteúdo mais amplo, de todo o conteúdo da obra da cruz, e se restringam apenas a algumas partes das doutrinas que são corretas. Então é preciso
estarmos sempre atentos a isso. E é por isso que parte da chamada para a salvação é a leitura e o conhecimento da palavra de Deus. Por isso é tão importante. E no Brasil nós temos a felicidade de ter algumas versões da Bíblia. Semana eu peguei uma dissertação para fazer uma orientação e achei impressionante porque o aluno foi fazer uma exegese a partir do grego. Não é uma área dele de estudo. Eu me lembro que eu comentei, olha, louvável o que você tentou fazer, ousado, mas você tem uma vantagem no Brasil, você tem mais de 10 versões bíblicas para você fazer comparações. Então, se você tem dúvida em um texto bíblico, em outro texto bíblico você não tem comentários bíblicos para esclarecer aquilo, ou o comentário bíblico não está esclarecendo, você pode ir a algumas versões confiáveis da palavra de Deus para tentar ampliar o seu conhecimento. Esse é um privilégio que nós temos no Brasil, né? E ele mesmo escolheu e vai capacitar apenas alguns a ouvir e aceitar a chamada. Então, por que ele não chama a todos? Quem está aí com a apostila sabe, né? Porque tem aqui os 3 pontos. De qualquer forma, alguém pode ler Romanos 10, 14 e 15 apenas? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, essa dúvida que nós temos, por que Deus não chama a todos e por que ainda assim temos que pregar, quando há anunciação, nós revelamos a todos igualmente a santidade de Deus, a sua graça e a sua justiça. Não vamos esquecer que, apesar de a nossa mentalidade social atual nos fazer entender que nós somos o centro de tudo, na realidade, na história, Deus é o centro de tudo, nós não somos o centro de tudo. Apesar de toda avaliação nossa a partir de nós para os outros, né? iPhone e tantas outras coisas que mostram essa ideia nossa do eu, né? Dessa nossa necessidade de olhar o mundo a partir dos nossos óculos, da nossa ótica. Historicamente, para os cristãos, o centro de tudo sempre foi Deus, né? Sempre foi a partir de Deus. Tudo se origina nele e não em nós como seres humanos. Nossa fragilidade é enorme, nossa complexidade é enorme. Nós mudamos de opinião toda hora. Nós acreditamos e desacreditamos em questão de segundos. Vejam o testemunho de Pedro. E vejam tantos outros testemunhos. Pense na sua própria vida, a quantidade de vezes que você muda de humor dentro de um mesmo período curto de tempo. Então, precisamos entender que o mais importante é Deus e não nós. A salvação do homem, ela acontece por causa de Deus. E por Deus, e para Deus. Porque tudo é dele, tudo retorna para ele. E com isso, com essa anunciação, ela também, além de revelar a santidade de Deus, sua graça, sua justiça, também mostra aos homens o seu próprio estado de pecado, dureza e rejeição a Deus. E é por esse meio instituído que os escolhidos serão identificados, né? Os que vão responder essa fé, esse chamado com fé e arrependimento. Então, é claro que para nós algumas questões são um pouco mais difíceis de compreender, porque tudo poderia ser mais fácil. Eu gosto muito de pensar de me lembrar daquilo que alguns pensadores, apologetas cristãos, que estão, inclusive alguns bons aí na internet, quando são questionados sobre, então, se Deus é bom, por que Ele não salvou todo mundo? Por que Ele faz essa escolha? Por que Ele não dirige logo todo mundo para isso, né?
E alguns têm um argumento que eu acho que às vezes é válido a gente pensar, apesar de não ser o único argumento. E que ele, algumas vezes, é muito profundo, eu vou apenas falar superficialmente, que é a questão da liberdade. Nós não somos robôs. Nós não somos aqueles que são programados apenas para dizer vai ser dessa maneira e acabou. Nós gostamos da liberdade, gostamos de lidar com a liberdade. E toda vez que a nossa liberdade é suprimida, nós encontramos muita dificuldade. Então, ele nos dá liberdade, ao mesmo tempo que ele nos elege. E esses são alguns dos mistérios que muitas vezes a nossa mente tem uma certa dificuldade de compreender. Mas é fato que os textos bíblicos deixam claro de que, inequivocadamente, a ação parte dele para nos envolver. Parte dele as decisões. Porque se a gente mal consegue compreender um filho na sua adolescência, não consegue compreender o cônjuge da gente que a gente vive há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, é muito mais difícil ainda compreender a mente de Deus e os seus propósitos. Não quero dizer com isso que você precisa dar um salto de fé, não é isso. Você tem que fazer um exercício de fé sempre. E não há problema nenhum para Deus se você duvidar e questionar qualquer coisa. Mas uma coisa é fato, nós temos textos bíblicos que sustentam essas afirmações. Bom, depois do chamamento externo, nós temos a regeneração, que é fazer nascer de novo aquele que está morto. Um ato recriativo, não recreativo de Deus. Por isso, independe, mais uma vez, da ação do homem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Alguém pode ler, por favor? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Deus implanta em nós a semente da sua natureza. Olha o privilégio, o princípio de uma nova vida. Tornando santa a disposição regente da alma. Tornando-a capaz de direcionar-se para Deus. Isso atinge o homem completamente. Inicia-se pela iluminação da mente, então desperta os sentimentos e renova a vontade. 2 Coríntios 4,6, alguém pode ler, por favor? Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A regeneração, portanto, é resultado de uma previsão do pré-conhecimento de Deus, quanto à futura escolha e decisão do homem a respeito da sua salvação. Sendo assim, o homem decide e escolhe a Deus, enquanto ainda morto em seus delitos e pecados. Eu acho que essa expressão aqui tem que fazer uma revisão, né, Ângelo? O homem decide e escolhe a Deus enquanto ainda morto em seus delitos e pecados? Acho que é uma pergunta e não uma afirmação, né? Não. É tudo que parte de Deus. Eu gosto de... Uma das coisas que me enriquece bastante é quando eu vejo alguns testemunhos de pessoas, né, que são impactados pela salvação, né? Algumas igrejas, inclusive evangélicas, elas têm esse período do testemunho. A Betânia tinha uma época que a gente tinha aqui um período meio muito forte de testemunhos, né? Pessoas iam testemunhar sobre a vida, sobre as bênçãos de Deus, sobre as mudanças e tal. Mas eu gosto bastante também de ouvir testemunhos de mudança de vida, não apenas de milagres, bênçãos alcançadas, mas a conversão do indivíduo. Assim como quando você vê pessoas que mudaram radicalmente, que você fala, olha, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Não é simplesmente entrar para a igreja. Não é apenas uma opção social. Não é apenas uma opção mental, sabe, de cognitiva,
mas é algo profundo que quase troca o coração da pessoa. Vocês todos devem conhecer pessoas que passaram por isso. Uma conversão genuína, verdadeira, em que a pessoa muda tanto que você tem a sensação que ela é uma outra pessoa. E são muitos os casos de pessoas que são afetadas dessa maneira. Quem tem aqui acesso à literatura, por exemplo, da Missão Portas Abertas, e vê os testemunhos, né, que são contados na revista, né, às vezes eu trago algumas, deixo por aí para o pessoal ler e ser edificado. É interessante como alguns em países de forte perseguição religiosa, eles são transformados pura e simplesmente pela leitura solitária, sem explicação, de textos da palavra de Deus. E há uma conversão tão profunda que ele diz, olha, a minha vida é outra. Ela foi dada em sacrifício. E essa pessoa passa não apenas a chegar e dizer, eu faço parte de um grupo. Porque, olha só, nós estamos na sociedade que hoje é até certo ponto interessante, bacana fazer parte de um grupo cristão, de um grupo evangélico, né? Você tem conexões sociais, pertencimento, sentido para a vida, você tem muito disso. Mas pense naquelas pessoas que, a partir da conversão, deixam de ter pertencimento, deixam de ter conexões, deixam de ter afinidades históricas, inclusive familiares, e deixam de ter liberdades para dizer, essa mensagem, essa salvação me sugou de uma maneira que eu não consigo ver de outra maneira, eu não consigo ver de outra forma, eu não consigo reagir de outra forma. Então, essa é uma das belezas da salvação e da regeneração. Eu fico imaginando que essas pessoas, possivelmente, elas não tenham muita teologia para explicar o que aconteceu. Nós precisamos de muita explicação para tudo, na nossa sociedade ocidental. Em muitos casos, as pessoas simplesmente só sabem de uma coisa. Eu era isso, agora sou diferente. Muitas pessoas mal se apercebem do que lhes aconteceu a nível comportamental, senão o próprio fato e a continuidade de ações que fazem com que elas saiam de uma caminhada para um lado para ir para o lado completamente oposto. É claro que, nós vamos ver mais na frente, que você tem conversões e conversões, né? Você tem formas diferentes com as quais Deus trabalha. Chamamento interno ou vocação eficaz. Após essa regeneração, o ouvido espiritual estará aberto e sensível. Alguém pode ler João 6,37? A alma renovada pela ação do Espírito. João 6,37, por favor. Essa vocação é chamada de eficaz porque ela é obra do Espírito Santo. Então, portanto, é algo poderoso e irrecusável. É consciente, pois se dirige ao entendimento e desemboca naturalmente na conversão. Alguém pode ler João 6,37? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Bom, outro elemento nas nossas vidas que o Espírito Santo trabalha na graça especial é a conversão. Essa talvez seja a palavra mais comum a utilizarmos na salvação, né? Não sei se vocês já ouviram a expressão, em inglês tem uma expressão que foi muito moda, enfatizada nos anos 70 e 80, que era dizer que o sujeito era nascido de novo. Você tinha o cristão, o evangélico, você tinha um cristão, você tinha um evangélico, você tinha um católico, você tinha o carismático e tal, que lá tem um sentido diferente daqui, mas você tinha o born again, que era o cara que era nascido de novo, né? E uma expressão muito utilizada nas cruzadas, né, nos encontros do Billy Graham, que perguntava frequentemente, você nasceu de novo? Porque sempre houve uma forte ênfase nisso na história da igreja. Uma ênfase não apenas
em conquistar adeptos ou simpatizantes, né? Que nós temos aí, em nossa enorme população evangélica brasileira, já um fenômeno acontecendo, que é o fenômeno, quer dizer, é um fenômeno que aconteceu desde sempre, mas ele agora vem sendo identificado, que é o fenômeno do cristão, do evangélico nominal, que os cientistas sociais nunca identificaram muito, entendiam que isso era uma coisa muito de catolicismo, né? Evangélico nominal. E por quê? Porque, na análise de muitos sociólogos, para você se tornar evangélico, você tinha que fazer um esforço tão grande de ruptura com tudo aquilo, que você naturalmente teria que ser um convertido, né? Tem uma expressão de uma socióloga francesa, famosa, chamada Danielle Rebelleger, que ela fala que há uma oposição dentro do protestantismo, que é o peregrino e o convertido. O convertido, ele está sempre ali no seu grupo, sempre por ali, procurando as suas doutrinas, o seu grupo e tal. O convertido. E o peregrino é aquele que anda sempre, vai daqui para ali procurando alguma coisa, ele nunca encontrou, ele está sempre à caça, ele é um peregrino permanente, né? Mas, de fato, historicamente, sempre houve forte ênfase naqueles que eram convertidos, aqueles que nasciam de novo, né? Por quê? Porque não é apenas você se tornar um adepto de toda uma teologia e forma de vida interessante, que, claro, você vai lucrar com tudo isso, você vai lidar com pessoas que vão te ajudar na hora da dificuldade, muitas vezes, né? O famoso estado de bem-estar social, que historicamente seria oferecido pelo governo, pelos governos, ou pelo Estado, ele acaba sendo complementado por aquilo que a igreja faz. Então, muitas vezes, você tem igrejas fazendo ação social, como nós temos aqui na Betânia, como o pessoal aqui da Igreja Católica faz frequentemente. Eu passo ali, tem banner ali de alguma ação social que eles estão fazendo, como os espíritas fazem, como vários outros grupos religiosos fazem. Então, mesmo você tendo tudo isso, no cristianismo, no protestantismo, você vai ter, obviamente, mais gente dizendo: é interessante participar, em termos práticos, é bom para a minha vida participar desse grupo. Por quê? Porque eu tenho uma rede de apoio. Eu não tenho plano de saúde, mas tenho um médico lá na igreja conhecido que ajuda quando eu estou precisando. Eu não tenho condições de colocar meu filho na escola, mas tem um irmão que ajuda a pagar. Eu não tenho condições de comprar um móvel para minha casa, de muitas vezes ter alimento suficiente para aquilo que eu preciso, mas você tem um grupo de diáconos e outros organismos dentro da igreja que fazem esse papel. Então, tudo isso, sociologicamente, torna a igreja um ambiente agradável. E nós devemos fazer isso. Agora, nosso objetivo principal sempre deve estar naquilo que vai mexer com o mais profundo do ser humano, que é a sua conversão. Volto a dizer, fazer ação social, fazer o bem, testemunhar, dividir o que você tem, porque quando você divide o que você tem, você está fazendo bem ao outro, mas você está fazendo melhor ainda para você. É difícil essa matemática, na minha conta tinha 1 milhão, agora só tem 900 mil porque eu dei 100 mil, então como é que eu estou fazendo bem para mim? É uma matemática complicada, né? Não é simplesmente numérica, tem outros valores envolvidos. Mas a conversão é algo que sempre foi historicamente uma tônica da igreja. E nos últimos anos, a gente vem mais low profile em relação a isso, né? Deixa também ser interessante, né, meio curioso, esse fenômeno de pessoas que não se convertem, de fato, nos modos gratuitos, que com o tempo elas abandonam a fé, ou pelo menos ali no convívio da comunidade, né, mas por estarem ali durante um período próximo aos crentes, né, aos fiéis, fazendo parte de uma comunidade, ela tem uma vida moralmente
E olha, e esse é um bem de sal e luz para o mundo, né? É que claramente nós entendemos na Bíblia que nem todos vão continuar e vão aceitar. Nem todos realmente tiveram uma metanoia, uma mudança de mente, uma troca de coração de pedra por um coração de carne. Agora, faz um bem à sociedade, né? Eu gosto de destacar essa palavra, você usou uma palavra aí, que é uma das palavras mais mal compreendidas da nossa sociedade atual, que é a palavra moral. Ela, biblicamente falando, ela não é apenas eu dizer para você o que está certo e o que está errado. Porque essa é a forma como a imprensa utiliza a palavra moral, nos chamando de moralista. Achando que a nossa tônica é só moral. Acontece que, pergunta para a esposa que tem um marido que espanca, que bate nela, que bebe, que queima o dinheiro da família por anos e anos, quando ele se converteu, o que é que ela quer que ele seja? Pergunta a ela. Não pergunta ao sociólogo, nem ao jornalista. Pergunta a ela. Não pergunta apenas ao psicólogo. Pergunta a ela, o que você quer do seu marido? E veja se a questão da moral não tem um peso fundamental na convivência, na existência do ser humano. Moralidade é uma coisa. Moralismo é uma outra coisa. É uma forte ênfase exacerbada em algo, por isso que tem o ismo. Então, pessoas esquecem de que sem moral, uma sociedade se deteriora. Quem já leu aqui sobre a história de Roma, e eu não estou falando de livro evangélico, estou falando de autores estudiosos que escreveram sobre o declínio do Império Romano. Um dos motivos era a moralidade, não o moralismo, mas a moralidade que atingiu níveis baixíssimos, e isso deteriora qualquer relação humana. Então não confundam moral, tem duas possibilidades. Moralidade, que é boa, que é digna para todos nós. E moralismo, que é perigoso, é enfadonho, descaracteriza, desclassifica pessoas. Moralidade, todos nós precisamos. Então, quando nós entendemos que nós passamos pelo arrependimento e na conversão, nós mudamos, inclusive, os nossos padrões morais, eu não tenho a menor vergonha de dizer que isso é parte da nossa identidade. Mas tenho profunda preocupação em dizer que o moralismo, que são aquelas pregações que só enfatizam sexo, drogas, homossexualidade e etc., isso é danoso e não é toda a mensagem. A mensagem é muito mais completa do que tudo isso. Agora, alguns usam desse artifício porque dá reverberação, dá ibope, né? Pode? Você acha que tem relação entre esse crescimento dos cristãos nominais no Brasil com a qualidade da palavra que tem sido pregada, com o tipo de mensagem que tem sido proclamada? Olha, vamos lá. Se a porta fica mais larga, mais gente passa. Se a porta fica mais estreita, menos gente vai passar. De fato, nos últimos anos, volto a dizer, se eu fosse um ateu sociólogo, eu faria igual alguns ateus sociólogos e antropólogos, filósofos estão fazendo. Elogiar a igreja evangélica pelo que está fazendo com o povo pobre brasileiro, com o povo brasileiro. Apesar de alguns excessos, sociologicamente falando, está fazendo alguma coisa. Então, você tira a igreja evangélica, a ação social da igreja evangélica, de boa parte da sociedade pobre brasileira, você vai ver o dano que vai fazer. Então, há o lado positivo dessas, de mais e mais adeptos. Eu gosto de usar a expressão adepto, né, para isso. Porque é o simpatizante que está ali. E é melhor que ele esteja ali do que esteja em outros caminhos diferentes também. Agora, o que a gente carece, e é por isso que às vezes alguém fala, mas espera aí, mas agora nós somos tantos milhões de evangélicos, 50 e poucos milhões de evangélicos, né? 27%, com alguns equívocos do Ibope que agora estão começando a vir
à tona, e vão vir um pouco mais adiante, vamos dizer que seja 50 milhões, um quarto da população. Por que não faz a diferença que a gente queria que fizesse? Ora, porque há muitos adeptos, e quem sou eu para dizer quem é e quem não é? Teve, inclusive, uma palavra de Jesus clara sobre isso, né? O joio e o trigo, você não tem como dizer. Você está ali, você está pregando, você está falando, torcendo pela conversão, pelo arrependimento, pela mudança de mente, pela troca de corações, né? Mas você não conhece. Às vezes você convive com uma pessoa 10, 20, 30, 40 anos e descobre em certo momento que não conhecia direito, ou que pensou que era de uma maneira e era de outra, né? Você cria um filho e você fala, não, ele vai pensar como eu, estou ali direto, 20 anos, e vai para o outro lado. Então, a complexidade da natureza humana é muito grande, muito grande. Então, naturalmente, você vai ter aí uma igreja que você tem 50 milhões de adeptos, pelo menos, e um quarto da população, pelo menos, e não está fazendo a diferença que alguns gostariam que fizesse. Ou, eu me pergunto, se um dia haveria possibilidade dessa tal diferença ideal ou idealizada, que é quase que como se fosse uma conversão à pureza nacional. Então é assim, você olha para a igreja primitiva e faz da igreja primitiva um mito de uma igreja perfeita. Leia os livros, as cartas de Paulo e as outras cartas ali. Não é o que mostra na Bíblia. Não mostra essa igreja perfeita. Mas há uma idealização da igreja primitiva como uma igreja perfeita, para muita gente. Depois você tem a idealização de que essa igreja vai mexer com todos os pecados de uma sociedade. Ah, mas houve períodos... A apostila mostra isso aqui. Você tem conversão nacional, conversão temporal, conversão repetida. Você tem ali possibilidades, né? Mas, na verdade, é uma conversão verdadeira só. Que é o ato de Deus pelo qual, por meio da regeneração, Ele capacita homens a voltar para Ele com arrependimento e fé. E brota profunda tristeza e arrependimento na sua vida passada e resulta numa íntima vida de devoção a Deus. Essa aqui é a conversão ideal. E pelo número de adeptos que nós temos no Brasil, me lembrei agora do técnico do Palmeiras, que só chama os torcedores do Palmeiras de adeptos, né? Os adeptos são torcedores, são os adeptos. Os adeptos que nós temos na igreja evangélica aí, eles não têm o peso, de fato, que poderiam ter. Mas também eu acho um pouco extravagante imaginar que a gente mudaria dessa forma idealizada a história de um país, a ponto de você não ter mais o centrão, de você ter só políticos interessados no bem comum, respeitando o voto de quem votou nele, sem corrupção nenhuma, sem escândalo nenhum, todos eles apenas sendo eleitos por uma plataforma e vivendo pela plataforma que foram eleitos, respeitando o voto, sem ficar mudando de partido para lá para cá e fazendo barganhas. Achar que nós vamos mudar a mentalidade de muitos dos empresários brasileiros, de muitos ricos brasileiros, de muitos abastados, que pensam apenas em si e que não pensam no outro. Achar que a gente vai mudar a mentalidade desses grupos é complicado. Eu acho que é uma idealização elevada demais, porque também não há base bíblica nem histórica para isso. Quando você tinha os grandes avivamentos, em geral, você tinha boa parte da população se convertendo. Mas você dizer que toda uma nação se converteu era complicado. Agora, você tinha forte influência, como você teve no tempo de Wesley, na Inglaterra. Que você não teve uma revolução violenta como a francesa, segundo os historiadores. Você teve uma forte influência de Wilberforce, na abolição da escravidão.
você teve certas influências históricas que um irmão ou outro, numa posição estratégica, abençoou um país inteiro. Agora, eu tenho muita dificuldade de entender que a gente vai ter um país convertido sob a influência evangélica, com tantos adeptos, sejam quais forem os números de adeptos, né? E que acho que isso muito é idealizado. E aí a gente fica rebatendo essas críticas, porque não tem nenhum fundamento bíblico para isso, né? Então, nós vimos que há dois elementos da conversão, né? Arrependimento e fé. Um é retrospectivo, é a análise do passado, com tristeza, e o outro é prospectivo, que olha para frente. Olha que bacana. Numa decisão de mudança, de nova vida, prioridade, esperança. Esses 4 tipos de conversões, que são relatados na apostila, além da verdadeira, você tem essa, que é entendida por muitos como uma conversão repetida, né? Em que há um vai e vem, um ida e volta, tem aquela frasezinha, não sei se é uma música, se é uma piada, que é beber, cair, levantar, coisa do tipo, né? Você tem a conversão nacional, né? Quando algumas vezes o povo, mas não é a conversão individual que a gente está tratando aqui. E você tem aqueles que dão a aparência de terem se convertido, mas de acordo com os próprios textos bíblicos, parábolas, etc., a gente vê que isso não necessariamente aconteceu. A conversão, ela é importantíssima, porque ela nos faz, para quem passa por ela, experimenta, nos faz sentir novas criaturas, mas os outros também percebem, e o nosso testemunho vai abençoar a vida dos outros. Ela não só vai ser um farol para guiar a vida dos outros, isso também tem sua relevância, mas ela vai abençoar a vida de outros. E essa é uma parte importante da conversão cristã. A gente precisa entender que a conversão cristã não é apenas por cristão ficar bem, mas é para ele ser sal da terra e luz do mundo e abençoar os outros também. Correr um pouquinho aqui. Oi. Eu achei muito interessante a pergunta que Marcelo fez, fiquei aqui refletindo. Eu acho que nós somos, sim, nós pregadores, e as igrejas e as nossas teologias são, em grande parte, responsáveis pela qualidade dos chamados evangélicos do Brasil. Eu acho que sim, respondendo bem singelamente a sua pergunta. Porque quando a gente lê os evangelhos, os 4, a gente percebe nitidamente que há algumas coisas que são pilares, que são marcantes. Uma é o arrependimento. E se vocês fizerem uma análise dos evangelhos, vão ver como o arrependimento é algo que volta. Muitas vezes o evangelista diz que foi pregado o arrependimento. Foi pregado o arrependimento. João Batista, que veio abrir as portas, né, veio falar sobre arrependimento. Então, arrependimento, e inevitavelmente, passa por pecado. Então, um púlpito que não fala de pecado, de ruindade, de necessidade de arrependimento, gera uma pessoa conivente. Então, o evangelho não é agradável quando não fala de cruz e pecado. Mas a gente sabe que há púlpitos, que há mensagens, por todas... Deixa eu completar só o raciocínio. Toda uma mensagem de horas, de hora e meia, onde não se fala de pecado e necessidade de arrependimento. Então, um cristianismo que apenas associa uma vida antiga com privilégios de uma vida nova, cria um monstro, não cria um nascido de novo. Então, desculpa, eu estou me estendendo e fugindo em parte do tema, mas acho que é importante a pergunta que Marcelo fez, abre a oportunidade para isso. A geração de um chamado crente que vive como vivia e apenas anexa a isso
novas ideias, novos propósitos, novas possibilidades, cria uma simbiose, chamado agora de crente, mas que não é verdadeiro. Uma outra ênfase, de um outro pilar dos 4 evangelhos, em especial em Mateus, é a verdade do reino de Deus chegou entre nós. O reino chegou, o reino chegou. Então, se esse arrependido não entende que ele está entrando num reino onde não é mais ele quem domina, governa, se privilegia, mas ele tem que buscar agora uma submissão a um novo rei, voltar ao império do reino do Filho do seu amor, se ele não passa o domínio, o controle, a priorização da sua vida para as mãos do rei, ele vive uma vida onde o egoísmo, que foi o pecado de Adão, volta a estar presente em todo o tempo na sua vida. Ele continua sendo o comandante da sua vida. E o terceiro pilar, na minha maneira de ver os evangelhos, é a nova ética. O novo nascimento gera também uma nova ética. Isso, a santificação. Caminhar na direção de se parecer com Deus. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. A palavra de uma transformação operada pelo Espírito Santo, que faz com que amanhã eu não seja igual a hoje, e que depois de amanhã eu não serei igual ao que sou ou serei amanhã. Então, sem esses 3 pilares, não se pode chamar alguém de evangélico ou crente. Sem essas 3 marcas, que são, na minha opinião, características profundas do evangelho, esses 27% hoje de gente que se chama evangélico, desculpa, eu não gosto de misturar com política, mas quando a gente vê os partidos chamados evangélicos, dá um temor enorme. Às vezes eu escuto determinadas palavras, determinados discursos de políticos evangélicos e digo assim, será que esse sujeito crê mesmo em Deus? Porque se ele crê em Deus e faz isso ou diz isso, ele não tem nenhum temor. Ele não tem temor. Ele acha que Deus não vai cobrar dele isso que ele está dizendo e fazendo, cara. Como é que ele prega que ele é evangélico e ele não teme a Deus, que é o primeiro ponto? Então, assim, essa fabricação de evangélicos em massa, de crentes em massa, gera o descrédito. Hoje, você dizer que é crente, você vira quase que uma chacota. Se você era perseguido no passado, hoje você é uma chacota. Porque essa rotulação de ser evangélico está profundamente alinhado ou associado ao esperto, ao que quer fazer alguma coisa assim por baixo do pano, alguém que ou é radicalista demais, é muito radical em determinados princípios, especialmente quanto à vida dos outros, né? Esse que é o sujeito que o Marcos falou aqui, o moralista, mas ele é moralista com a vida dos outros, que se ele aplicar os mesmos princípios na sua vida, ele é reprovado de saída, né? Você ia fazer uma pergunta? E é muito chato para a gente, que é cristão, ver isso acontecendo com a palavra de Deus, com essas diversas interpretações que tem. Obrigado. Vamos lá. Um outro elemento importante na justificação, na salvação, e a gente não pode esquecer, porque também vem de Deus, é a justificação. A justificação é o ato legal de Deus pelo qual ele declara justo o pecador, ele que declara, não é o pecador que se declara. Baseado na perfeita justiça de Jesus Cristo aplicada em nosso favor. É interessante que quando você
é apenas um adepto e você não reconhece a si mesmo como um pecador, como alguém que faz parte de uma mentalidade, ou fez parte de uma mentalidade, né? Ou pode ainda estar fazendo, pecaminosa, distante da vontade de Deus, distante da santidade de Deus, você não leva muito em conta essa palavra justificação. Você justificar de quê? Né? É comum pensarmos, como sociedade, que nós temos uma sociedade de gente boa, que as pessoas são melhores hoje do que eram antes. O preocupante é a gente ver o número de mortos dessa sociedade que supostamente evoluiu nos últimos anos, a quantidade de mortos que nosso país, por exemplo, tem anualmente, né? Mortos por crimes, e mesmo em termos de mortos por guerras em outros países, seja a nossa guerra urbana ou guerra em outros países. Isso mostra que a essência do mal está sempre no ser humano. E para aqueles que não são convertidos, que não se arrependeram, que não nasceram de novo, eles não entendem a necessidade de uma justificação, porque eles se entendem muitas vezes como pessoas boas o suficientes. Né? Alguém pode ler Romanos 1,17, por favor? Nesse caso, esse não é um processo, a justificação não é um processo, é um ato legal de Deus. O que é um processo é o que nós vamos ver a seguir, que é a santificação. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justificação concede o perdão para todos os pecados de maneira imediata, os passados, os presentes e os futuros. Nós vamos ficar pecando por causa disso? Não. Alguém pode ler Romanos 8:1? Essa justificação faz Deus nos adotar como filhos. João 1:12 também. Alguém pode ler Romanos 8:1, depois João 1:12. Pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ela é declarada, a justificação, por Deus no céu, mediante a fé confessada em Cristo, e é apossada pelo homem na terra pela fé, conforme Romanos 5:1, trazendo para esse ser humano paz com Deus, na convicção de que fomos perdoados. Por fim, o último elemento da salvação é a santificação, que é a obra do Espírito Santo, que significa a separação do homem das relações pecaminosas da vida e sua colocação em uma nova relação com Deus e com o próximo, na qual ele se consagra a Deus e ao seu serviço. Essa santificação também nos torna, o objetivo é nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Ela é a glória, a majestade e a separação entre Deus e a sua criação. A santidade mostra isso, é importante por isso. Mas também a separação de pessoas e coisas para a obra de Deus. Da mesma forma, é o aperfeiçoamento moral. E eu diria que desemboca numa ética cristã. Por quê? Porque tudo isso deve ser resultado da santificação. É a obra bondosa e contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renovando a totalidade de sua natureza, a imagem de Deus. Está nos trazendo ao princípio lá de Gênesis, o ser humano feito à imagem e à semelhança de Deus, e capacitando-nos a realizar boas obras. É um longo processo sem fim nessa vida. Essa é uma das palavras esquecidas, para além da palavra pecado. Se não há pecado, não há pecador. Se não há pecador, não há necessidade de salvação. Há necessidade de você se tornar adepto.
Se não há necessidade de salvação, porque você está bem, você está na média, você não tem necessidade de santificação. Por quê? Porque não há identificação de pecado, não há identificação dos seus erros, não há necessidade de você mudar, de você se separar, de você se santificar, porque você não precisa retornar à imagem e semelhança de Deus, já que na nossa sociedade, segundo a percepção, o senso comum, as pessoas são boas e muitas vezes não precisam, diante disso, voltar para Deus. Então, na santificação, o velho homem, é uma expressão antiga, evangélica, né? O novo homem, o velho homem, a nova criatura, o velho homem, a velha criatura, as obras da carne, o fruto do Espírito, tudo isso mostra que a gente passa por uma salvação, que depois da conversão há um processo contínuo de trabalho do Espírito Santo em nós, que nós devemos estar abertos para que isso aconteça, né? Crescer cada dia mais, cada vez mais próximo da natureza de Cristo em nós, com o fruto do Espírito. Alguém pode ler Hebreus 12, 14? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Interessante, né? Essa frase bem forte do autor de Hebreus, que sem santidade ninguém verá Deus. Mas como é que a gente prega tanto sem falar em santidade? Alguns falam em moralismo, outros falam apenas em pertencimento, outros apenas em ações sociais, outros apenas em 50% das doutrinas importantes, outros utilizam aquilo que interessa, né? Tinha um evangelista argentino antigo, chamado Juan Carlos Ortiz, que tinha uma expressão que ele usava no seu livro O Discípulo, que era que todos nós tínhamos nosso quinto evangelho, que era a edição que nós fazíamos das mensagens, dos textos dos 4 evangelhos que nos cabiam no nosso quinto e próprio evangelho, né? No mundo que hoje cada um tem sua auto-verdade, né? Que é para além da pós-verdade, porque pós-verdade nada mais é que a antiga palavra que vovó, mamãe, titia, papai falavam, que é a tal da mentira. Mas a auto-verdade é mais complicado um pouco, porque cada um tem a sua, o que importa é a minha. E o que você acredita, para mim, não interessa. O que interessa é o que eu acredito. Mas, quando você vê que na Bíblia, a proposta é diferente. A proposta é de há uma verdade, e há uma verdade que deve ser vivida, e o ser humano deve seguir segundo o propósito de Deus, que é o centro de tudo. E a ele deve retornar. E na sua imagem e semelhança deve refletir a Deus, refletir a Cristo. E é talvez por isso que a gente tenha hoje tantos, e alguns sintam que o que também não é nenhuma surpresa, não era surpresa no tempo de Jesus com a presença dele, e não era surpresa entre os 12 que andavam com ele, que alguns vão pensar diferente, vão fazer diferente, e que alguns vão se desviar. Finalizando, enquanto vivemos aqui nesse corpo mortal, desenrola-se permanentemente uma luta espiritual entre aquilo que é vindo do Espírito Santo, que agora habita em nós, e os desejos da nossa natureza, herdada do pecado de Adão, que embora destronada com correntes partidas pela morte de Cristo, contudo, até a nossa morte, essa luta espiritual nos perseguirá, buscando nos afastar de Deus. Vamos orar para terminar, porque já tocou a campainha. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Ângelo? Só reforçando que semana que vem é a semana de perguntas e respostas, esclarecimento das aulas desse semestre, tá? Vamos preparar cada um questionário, pelo menos 10 perguntas. Pelo menos 10 perguntas. Manda tudo para o WhatsApp do Ângelo já, para eles preparando. Ângelo não precisa nem se preparar, a gente é que precisa, mas vamos em frente. Marcelo, olha para a gente terminar então, por favor.